Fala, rapaziada, fala, meu povo, beleza? Vamos lá completar a nossa análise aí, né? Esse novo projeto aí que eu resolvi colocar em prática aqui, de trazer opções aí de defesa, zaga e ataque especificamente, tá? Afinal de contas, temos aí um gap entre as rodadas, né? A rodada vai ser só na semana que vem. E para não deixar o canal parado e a gente estudar também mais um pouquinho, tô trazendo aqui as opções aqui e um estudo mais aprofundado aqui de cada posição, beleza? Só vou pedir aquele favorzinho de sempre para vocês, já dá uma olhada aqui. Então agora é hora de você se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda demais, clicar no sininho para receber todas as notificações quando a gente soltar o vídeo novo e tornar-se membro do nosso canal. Você se tornando membro, você pode me chamar no privado que eu vou te colocar no nosso grupo exclusivo de notícias de última hora, dicas top 5 de cada posição, lives exclusivas apenas para os membros. Então não deixa para depois, torne-se membro Black. Eu já quero agradecer a todos os membros do nosso canal e bora voltar pro vídeo. Então é isso aí, galera, torne-se membro do nosso canal para poder pegar todas as dicas exclusivas lá no nosso grupo exclusivo, notícias também do futebol. A gente solta notícias demais lá o tempo todo, sempre o Alex tá trazendo notícia, a Larissa, eu também sempre tô levando notícias lá pra gente lá, então galera sempre colaborando muito aí com as informações, tá? Sem contar que você tem direito também a dicas exclusivas, análises aí dos seus times, também tem direito a nossa live exclusiva apenas para os sócios, tá? Sócios não, né? Não é um plano de sócio, mas ali apenas para quem é membro do grupo, então torne-se membro, me chama no privado pra eu te colocar nesse grupo exclusivo, beleza? Então vamos lá, rapaziada, vamos começar aqui a nossa análise de atacantes para a rodada de número 5. Então vamos lá, galera, escalar atacantes para a rodada de número 5. Vamos começar a brincadeira aqui, ó, mostrando para vocês algumas peças aqui. Eu já fiz algumas análises aqui, tá, galera? E eu vou separar aqui um top 5 para vocês, tá? Vou usar a Cartomante. Você que ainda não conhece a Cartomante, ela é referência em Cartola FC. Mais de 10 anos aí de estrada, trazendo estatísticas, números aí, ajudando a galera a mitar no Cartola. Se você joga Cartola já há algum tempo, então você já ouviu falar da Cartomante ou até mesmo já conhece a Cartomante. E agora a gente tá com uma oportunidade de ouro aqui para quem quer ser sócio da Cartomante, assinar a Cartomante. A gente fez uma parceria em que ela disponibilizou um cupom de desconto para quem assiste os meus vídeos, para quem que acompanha aqui o nosso canal, né? O cupom Black Nerd, tá bom? Ou seja, se você assinar a Cartomante agora, é só você colocar o cupom Black Nerd que você vai garantir 10% de desconto. Então vai aí na descrição desse vídeo, tem um link escrito assim, ó, clique aqui para assinar a Cartomante. Você clica nesse link, entra na Cartomante, coloca lá o cupom na parte de baixo, assim, ó, tem cupom de desconto, coloca Black Nerd lá, que você ganha 10% de desconto automaticamente e ganha todas essas facilidades que a Cartomante traz para você aqui, ó, como por exemplo, últimas rodadas, a média das últimas rodadas do jogador, o potencial do jogador nessa rodada, olha só o potencial do Luciano, 7.74, o potencial do Carlos Vinícius, 10.11, o sedimento dos adversários, ó, o sedimento é um pouco baixo aqui do Red Bull Bragantino pro Carlos Vinícius, né? Então, assine a Cartomante, vai no link que tá na descrição do vídeo e coloca o nosso cupom Black Nerd para obter esses 10% de desconto. Qualquer dúvida, você pode me chamar no privado, nesse mesmo lugar aí da descrição, tem embaixo um link de WhatsApp que você pode me chamar e eu tiro suas dúvidas por lá ou te coloco em contato com o pessoal de lá da Cartomante que eles te explicam direitinho, beleza? Mas já vai, aproveita e assina logo agora Cartomante FC, uma das maiores referências em Cartola, beleza? Então vamos lá, galera, começar aqui a nossa análise aqui de atacantes para essa rodada. Eu vou falar para vocês, tá? Já vou separar meu top 5. Top 5 não, vai dar uns top 10 aqui, ó. Vitor Roque, Carlos Vinícius, Luciano, Flaco Lopes, Hulk, Caleri, Memphis, Andrés Gomes, Aleph Manga, cadê? Eu gosto do do Ademir, Amuso, Canóbio, e eu acho que é mais ou menos isso aqui, tá? Das melhores opções, deixa eu ver. Ó, Everton Cebolita, Andrés Gomes já tá, Hulk, é isso aqui, cara. Eu acho que são os tops melhores pra rodada. Olha quanto nome bom a gente tem pra essa rodada, tá? Todos esses escaláveis, tá? Vitor Roque, Carlos Vinícius, eu posso dar argumento pra escalar qualquer um desses jogadores aqui. O problema não é você fazer a seleção de quem é escalável, o problema é você reduzir esse número pra 3. Ou 4, contando com reserva de luxo. Aí é que é o complicado. E é claro, a Cartomante tá aqui para ajudar a gente com isso, né? Então aqui a gente tem um top 5 da Cartomante, tá? Eu gosto desse top 5 aqui um pouco mais caro aqui da Cartomante. Por quê? Porque a gente tem o Ademir, tem o Andrés Gomes, que eu acho nome bom, Caleri, nome bom também, Carlos Vinícius. Mas eu também gosto desse sedimento aqui, tá? Que aqui a gente tem um sedimento para atacantes. Eu gosto de colocar mais aqui fixado em gols e assistências. Eu posso colocar finalizações defendidas, finalizações na trave, que aí eu consigo abranger geral, né?
todo o sedimento. Mas como a gente está mais interessado em gol e assistência, então vamos reduzir aqui para a gente tentar ser o mais assertivo possível e ir em busca aqui do maior potencial para a rodada, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, galera, com alguns nomes aqui que eu gosto para a rodada. Vitor Roque, Carlos Vinícius. Vendo aqui o sedimento, olha só, a gente tem começando aqui pelo Flamengo, o sedimento do Cruzeiro é um sedimento muito bom. Mas como o Cruzeiro tá vindo numa dificuldade danada, vai pegar um time muito forte, eu acredito que o Cruzeiro vai muito fechadinho para esse jogo. E o Flamengo também, com seus problemas, deve ir também bem receoso para essa partida, né? Estreando técnico novo estilo de jogo. Então, eu acho que eu vou já de cara tirar o Everton Cebolinha. Apesar de ter o Pedro como nome muito bom pra rodada também, tá? Mas assim, eu vejo o Cebolinha com potencial pela média básica que ele entrega e ser um bom cara pra reserva de luxo. Então é um nome interessante. Quem viu ontem o vídeo que eu gravei com meias, viu que eu já coloquei o Arrascaeta como meio campista, né, no meu time. Então, de repente, colocar o Arrascaeta no meio campo como titular e o Cebolinha como luxo seria uma boa estratégia pra cercar o Flamengo ali contra o Cruzeiro em casa, né? Então, vou deixar o Cebolinha aqui em stand-by aqui pra reserva de luxo, mas eu coloco no lugar dele aqui um nome muito bom que é o Pedro, se for pro jogo. No Cartola ele não tá como provável aqui, né? Não sei porquê. Talvez, sei lá, ainda não decidiu se ele vai ser titular ou não. Mas, por enquanto, eu vou tirar aqui o Cebolinha, tá bom? Outro jogo muito bom aqui é o Corinthians enfrentando o Curitiba, tá? A gente tem que ver se o Yuri Alberto vai pro jogo. Por quê? Porque ele já tá bem recuperado e talvez volte antes do prazo a jogar pelo Corinthians, tá apto a jogar, né? Mas não acredito que ele entre como titular, talvez entre durante a partida, para não forçar muito. Então, o Memphis Depay é um nome interessante. Vou mantê-lo pelo confronto contra o Coxa. 8 pontos aqui de sedimento. Não é um sedimento lá muito grande, mas também não é um sedimento ruim. Então, vou manter aqui o Memphis Depay por enquanto aqui como opção muito boa para essa rodada. O Memphis permanece, tá? Vasco da Gama e Palmeiras. Vejo um jogo muito interessante, mas a zaga do Palmeiras é uma zaga muito difícil a ser batida. Ontem a gente viu o jogo no Novo Horizontino, teve oportunidade, teve pênalti perdido, tá? Mas assim, pela média básica, eu acho um nome interessantíssimo para essa, tá? Mas colocaria ele de reserva de luxo. Também o Vasco estreando técnico novo, uma crise danada lá. Então, realmente aqui, gosto do Andrés Gomes, eu até gosto, mas vou deixar ele por enquanto aqui em stand-by aqui, apesar de ser um nome muito bom para garantir média básica. Então, se você tá meio inseguro, de repente colocar ele como um luxo ali pode ser uma boa garantia. Mas lembre-se que vai enfrentar uma defesa difícil, o sedimento do Palmeiras é 0.0. Então é meio complicado, né? A gente tem também aqui o Bahia enfrentando a equipe do Vitória. Aqui a gente tem bons nomes como o William José, o Ademir, né? Mas é Bavi, cara. E clássico eu costumo realmente deixar alguns jogadores de lado, tá? Eu não sou um cara que costumo forçar muito a barra em clássico, não. A não ser que um time esteja numa fase muito boa e o outro muito mal. E mesmo assim é complicado. Gosto do Ademir? Até gosto. O William José também é nome bom? Sim. O problema é o preço dele também, 7,77. Se escalar ele de titular, você vai ter que colocar um defensor bem baratinho. E aí você vai ter que colocar ali um Canóbia, um Amuso, ou um cara bem diferente e fora do radar, né? Então, por isso, eu vou deixar o Ademir de fora. Mas fica aqui uma consideração dele como uma aposta válida para rodada ou até um luxo, beleza? Mas sendo clássico e pelo preço dele também atrapalhar um pouco para colocar um bom reserva de luxo, eu vou tirar o Ademir da parada, beleza? Continuando, galera. Outro jogo, que esses dois aqui não vão valer, Atlético Paranaense nem Mirassol. São Paulo. Aqui a gente tem sim, porque o time da Chape aqui é um time que não cede muito, tá? Porque fora de casa a Chapecoense joga trancadaço. Ontem eu tava vendo, quando eu fiz análise de defesas, né? Aí eu tava vendo aqui o que produz de ataque a equipe da Chapecoense de defesas pra goleiro, essas coisas assim, cara, praticamente nada, tá? Praticamente zero. A Chapecoense joga fora de casa totalmente fechadinha e quase não sai pro jogo, né? Então, pode ser que contra o São Paulo faça isso? Pode. Encontrar espaço talvez até faça, mas o que eu vi nos números analisando defesa, a Chapecoense realmente é uma equipe que não sai muito pro jogo. Então eu vejo um potencial muito bom sim, tá? Para alguns jogadores do São Paulo, tanto o Luciano quanto o Jonathan Calleri, tá? O problema é que, ó, tem sedimento para os dois. Olha só, o sedimento do adversário para o Calleri, 6,31. O sedimento para o Luciano é 9,98. Então tem sedimento, mas não é muito alto, tá? Não é muito alto. Então eu vejo um potencial para os dois? Vejo. Vou manter os dois? Vou por enquanto, tá? Vou manter os dois, tanto o Luciano quanto o Jonathan Calleri, mas na frente a gente decide se eles vão continuar ou não. Atlético Mineiro e Internacional. Cara, aqui vai ser um jogo muito complicado, tá? O Inter tá com uma defesa muito frágil. O Hulk é um nome interessante. Inclusive o Inter tomou 3 gols do Grêmio em casa. Que defesa mais água essa defesa do Inter, né? Então eu vejo um potencial pro Hulk sim, tá? Gosto dele, vou manter ele no time aqui por enquanto aqui como opção muito boa, tá? Remo
e Fluminense. Cara, eu gosto muito do Aleph Manga, gosto muito do Canóbio, do Serna, mas o problema do Fluminense é esse. Pode ser que seja o Canóbio que faça gol, pode ser o Serna que faça gol, pode ser o John Kennedy que faça gol, pode ser um monte de gente que faça gol. Então, o problema do Fluminense que me deixa um pouco... Pode ser o novo atacante que o Fluminense contratou. Então, realmente é um problema pra mim o Fluminense. O Canóbio entra aqui como opção pelo que ele produz de média básica. Mas nas últimas rodadas ele não tem nem produzindo tanto. Olha só, últimas rodadas do Canóbio, 2,50 a média de pontos dele. Não é alta. Cedimento do adversário, 2,34. Dito isso, eu vou tirar o Canóbio da parada, tá? Por enquanto, beleza? Passando agora para outro time, tá? Grêmio, outro jogo, né? Grêmio e Red Bull Bragantino. Cara, o Red Bull Bragantino, mesma coisa que o Palmeiras. Parada duríssima na defesa, tá? Muito difícil. Apesar do Grêmio estar com um ataque muito positivo, fazendo gols, fez 3 no Internacional. O seu artilheiro, o Carlos Vinícius, já fez 2 hat-tricks só nesse início de ano. Fez gol na última rodada. Vale muito a pena, tá? Mas assim, como o Red Bull Bragantino é um time bem difícil e parada dura na defesa, acho que a dobra Carlos Vinícius e Amuso é um pouco forçada, tá? Dá pra escalar os dois? Dá. Dá pra colocar um no ataque e outro na reserva de luxo? Eu acho que até dá, tá? Mas aqui, pra analisar e tirar 3 nomes aqui, eu vou tirar o Amuso aqui e vou manter o Carlos Vinícius. Então a gente já reduziu pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nomes. 8 nomes, tá? O que a gente faz agora? A gente volta e dá mais uma analisada aqui pra reduzir esses 8 nomes aqui. A gente tem que chegar em 3, pelo menos, no máximo 4, tá? Então vamos lá. O do Flamengo eu já tirei. O Memphis pra mim continua. Vendo aqui o Vasco contra o Palmeiras, cara, e aqui analisando o ataque, que aí a gente tem Flaco Lopes e Vitor Roque, eu não vou arriscar no Vitor Roque porque ele precisa de 18 pontos para começar a valorizar, então isso já me descarta um pouco, além dele ser muito caro. Pode ser que ele faça 2 gols? Pode, mas eu não vou correr esse risco, ele vai precisar fazer 2 gols, ainda mais um trocadinho para poder não perder cartoleta, e aí ainda não estou rico no Cartola para poder apostar tão alto assim as minhas fichas, então vou segurar um pouco a onda aqui com o Vitor Roque, tá? Hulk, o Inter tomou 3 do Grêmio na última rodada, talvez venha um pouquinho mais fechadinho e talvez seja um cara que dê pra abrir mão nessa rodada, tá? Vamos tirar ele. Ai, caramba, Flaco Lopes, cara, é um cara que eu vou abrir mão também por enquanto, tá? Pelo preço dele, 14,43 cartoleta, eu vou deixar ele de lado. E aí a gente ficou com Carlos Vinícius, Luciano, Caleri, Memphis Depay e Aleph Manga, cara. O Aleph Manga tá trazendo muita média básica, tá? E eu acho que ela é uma apostinha muito boa pra essa, mesmo sendo contra a difícil defesa do Fluminense, tá bom? Dito isso, galera, pelo preço, eu vou abrir mão do Luciano. Apesar do cedimento para ele ser um pouquinho melhor, ó. O do Caleri é 6,31, o do Luciano é 9,98, né? Mas, cara, o Luciano, 17 cartoleta, pode atrapalhar a minha escalação ou a sua escalação com os outros atletas. Então, vou manter o Caleri a 5 cartoletas de diferença, né? E já reduzimos para 4 bons nomes, tá? Um nome aqui que eu acho que dá pra gente abrir mão seria o do Memphis, tá? E aí, de repente, encaixar um Flaco Lopes, de repente encaixar um Hulk, né? É um nome bom também. Então, esse aqui eu acho que dava pra abrir mão, tá? E aí a gente fica com o Aleph Manga também como potencial bom e uma apostinha pra rodada. Eu já vou colocar o Carlos Vinícius pela fase dele, jogando em casa contra o Red Bull Bragantino, potencial muito bom, tem o pênalti a seu favor, né? E a chance boa aí de marcar contra a equipe do Red Bull Bragantino, apesar do cedimento do Braga não ser muito alto, 0,0, né? Cara, eu acho que alguém do São Paulo não dá pra deixar de fora. Ou o Luciano, ou o Caleri você tem que ter no seu time. Você tem mais cartoletas, o Luciano tem um cedimento melhor. Um pouco menos de cartoleta, dá pra colocar o Caleri, nome excelente, também é um possível cobrador de pênalti. No São Paulo, os 3 cobradores são Luciano, Caleri e o Lucas Moura, tá? Então, vou manter o Caleri aqui no time. E agora essa terceira vaga aqui. E aí a terceira vaga, meus amigos, deixa eu tirar até aqui o Caleri e o Luciano. Ó, o Caleri e o Carlos Vinícius. E aí temos o Memphis e o Aleph Manga. Quem colocar no lugar dessa galera? Meu Deus do céu. Eu vou falar a verdade pra vocês, meus amigos. O jogo contra o Curitiba é um jogo bem favorável, na casa do Corinthians, potencial muito bom. A não ser que aconteça alguma coisa dele se machucar, ele deve ir pra essa partida. Então vou fechar com o Memphis Depay, tá? Mas essa terceira vaga do Memphis aqui, ela pode ser encaixada com o Hulk, pode ser encaixada com o Flaco Lopes apostando fora de casa, pode fazer uma apostinha aqui com o Aleph Manga e de repente colocar ali de repente, alguém no reserva de luz como o Everton Cebolinha, como eu falei pra vocês, né? Então, essa terceira vaga aqui eu acho que dá pra gente negociar, beleza? Nosso luxo, meus amigos, a gente tem o Memphis já como titular, já dá pra abrir mão, e aí tem o Aleph Manga,
bom nome para rodada. A gente tem o Everton Cebolinha, excelente nome para rodada. E aí vem as apostas, né? Canóbio, Amuso, Serna, são nomes que a gente pode apostar para essa, tá? Eu vou fechar com o Aleph Manga, tá? Pela média básica que ele tá trazendo e o que vem jogando contra a equipe do Remo, que dificilmente não marca em casa quando joga, tá? Então, esse para mim é o ataque ideal para rodada, tá bom? Os 3 aqui são cobradores de pênalti, tá? E ainda tem um Aleph Manga de média básica como reserva de luxo, beleza? Então é isso por enquanto, galera. Uma análise aqui bem aprofundada dos atacantes. E agora eu quero te fazer um convite. Você que gosta de jogar cartola, a gente tem aqui as nossas ligas, tá? E olha só, liga mensal com as inscrições abertas, meus amigos. Olha só, liga mensal de março. Você que gosta de jogar liga clássica, vai no primeiro comentário fixado, clica no link, entra aqui na nossa página para participar das nossas ligas, tá? Vai aparecer aqui para vocês todas essas ligas. A de verde aqui é a liga mensal. As outras são ligas tiro curto. Para quem gosta de jogar tiro curto também, liga de 1, 2, 5 e 10, tá? Para você colocar o time, basta você clicar em participar com Pix e fazendo passo a passo, tá? Vai no próximo, pesquisa pelo seu time aqui, ó. É só colocar o nome do seu time, clicar na lupinha que vai aparecer o seu time aqui direto aqui. Você escolhe quantos times quer colocar na liga e fazendo aqui o passo a passo. Próximo, não tem nenhum mistério, faz o pagamento no final e pronto, já está dentro da liga mensal, tá? Inclusive, a última liga a gente pagou aqui quase R$600 pro primeiro colocado no mês passado, tá? Final do mês aí você faturar aí 500, 600 pratas ou até mais, né? Dependendo de quantos times tiver. Por que não? Jogando cartola, brincando, se divertindo. Então, vai no primeiro comentário fixado, tá o link que vai te trazer direto pra nossa página aqui no Rodada 10, beleza? Então é isso, galera. Time fechado aqui. Pra capitão, eu vejo aqui um potencial bom pro Carlos Vinícius e pro Caleri. Eu vou fechar por enquanto aqui com o Jonathan Caleri como meu capitão. E claro, meu reserva de luxo é o bonitão aqui do Aleph Manga, beleza? Então é isso, análise de atacante. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like que ajuda demais. Assine a Cartomante para pegar todas aquelas análises lá que eu trouxe para vocês e muito mais. Aqui é só o começo, tá? É só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa que a Cartomante traz aí de opções aqui, né? De ferramentas para você escalar. Participa das nossas ligas, liga mensal, liga tiro curto. Vai aí no primeiro comentário fixado, o link tá por aí. Qualquer coisa me chama no privado. Uma boa sorte na rodada 5. Que Deus abençoe a todos nós e tchau!